Clarice Oliveira vem falar com a gente sobre 2026, um almoço, que eu não sei o quão digestivo estava, tu que tens que me dizer, minha amiga, entre o presidente da República e o ministro da Fazenda. Por qual motivo eles estiveram juntos? Claro, normal que um presidente esteja com o ministro, mas 2026 estava no menu, assim? O que a gente sabe disso? Elisa, a gente trouxe ontem à tarde, em primeira mão, ali a informação de que o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passaram 3 horas em um almoço, mais de 3 horas até, discutindo eleições deste ano. O foco ali da conversa é a necessidade absoluta de o presidente Lula construir um palanque forte aqui na eleição em São Paulo. Apesar dessa conversa longuíssima, os dois saíram de lá em silêncio e ninguém sabe exatamente o que foi tratado nessa conversa, ali na mesa, no cardápio. Mas a gente sabe, pelas apurações que eu fiz, o que foi conversado logo antes. Então, segundo um interlocutor do presidente Lula, uma pessoa próxima a ele, Lula foi para essa conversa decidido, aí é o termo usado por essa fonte, a ir para cima, fecha aspa aí, dessa fonte com a qual eu conversei, de Fernando Haddad para pedir a ele que seja candidato ao governo de São Paulo. A gente tem dito repetidamente aqui no Live CNN, também no Bastidores e ao longo da cobertura aqui da CNN Brasil, o quanto Fernando Haddad tem demonstrado resistência à ideia de sair candidato ao governo de São Paulo ou mesmo ao Senado, também uma possibilidade que foi ventilada. Só que tem ali um sentimento muito claro dentro do PT que Lula precisa de um palanque forte e não existe ali uma alternativa clara a não ser o nome do ministro. Lula, então, foi para essa conversa decidido a fazer esse apelo para Fernando Haddad e na outra ponta, segundo relatos de pessoas próximas ao ministro da Fazenda, ele seguia ali resistente, gostaria de poder apenas colaborar com a campanha do presidente Lula em alguma posição, como a coordenação do programa de governo, por exemplo, ficando distante de uma candidatura. Mas entre aliados do ministro também já é meio pacificada a ideia de que se Lula, de fato, se sentou à mesa com ele para fazer um pedido como esse, isso vem embalado ali como uma missão que seria muito difícil de Fernando Haddad recusar. Os dois, o que eu sei, os dois saíram desse encontro sem um martelo batido sobre uma candidatura de Haddad. Não tem martelo batido até o momento, mas, segundo pessoas próximas do ministro, a expectativa, pelo menos, é de que agora que essa conversa de fato aconteceu, não demore tanto assim para a gente saber qual vai ser a decisão final de Fernando Haddad em relação a essa disputa. Elisa, essa coisa de coordenação de campanha, desculpa, Clary, de coordenar a campanha, isso ainda é um desejo do ministro, mas o partido, de maneira geral, nem decidiu ainda quem é que vai coordenar a campanha. É porque o Haddad, ele tem dito que não quer ser candidato. Então, ele diz que vai se desvincular do cargo de ministro da Fazenda para ajudar na campanha do presidente Lula. E aí, o esperado seria uma posição na coordenação. Historicamente, o PT coloca como coordenador da campanha o presidente nacional do partido. Isso é padrão. Mas Haddad poderia, por exemplo, coordenar o programa de governo. Tem outras alternativas aí que poderiam ser colocadas, Elisa. Mas, em tese, o que a gente espera? Que saia uma decisão rápida. Aliados do ministro acham que um pano de fundo aí é 2030, que, como é uma eleição muito difícil, Lula deveria, na visão desses aliados, dar alguma sinalização de que considera Haddad como homem para um voo mais alto, mais adiante, possivelmente alocando ele na Casa Civil, num cargo de nome forte do governo em um eventual 4º mandato, mas sem martelo batido por enquanto, vamos esperar para ver se sai uma decisão logo.